você apresenta seus serviços a um cliente? Você sabia que desta apresentação irá depender o fechamento ou não do seu negócio? Pois bem, vale a pena investir em um pouco mais de tempo e dinheiro para criar alguma forma de apresentar seus trabalhos. Nada disso irá custar muito, mas com certeza irá lhe render muitos novos projetos. O tema de nosso debate de hoje é como montar um portfólio. E para dar algumas dicas sobre esse assunto, estamos aqui com os empresários da marcenaria Paulo Roberto de Camargo César, diretor da Treune, e com Denise Maria, proprietária da marcenaria Cavaleiro. Denise, quais os principais dados que devem ser reunidos para montar esse portfólio? Eu acho assim, tudo é importante, mas precisa ser organizado, precisa ter um começo, meio e fim, né? Então, eu costumo utilizar o seguinte, eu separo as fotos por ambientes, para não ficar, né, ver quarto, dali a pouco ver cozinha, aí ver quarto de novo, ver banheiro, né? Então eu separo algumas fotos bem interessantes dos melhores projetos, que eu acho que ficaram melhores, de cada um desses ambientes e coloco por ordem. Mas a gente não faz só ambiente residencial, também faz corporativo. E aí eu mantenho portfólios separados também nesse caso, porque também não interessa para uma empresa ficar vendo quarto, cozinha. Então eu mantenho isso separado, mas eu acho que o mais importante é isso, ter ordem, não ter um exagero de fotos, tem que ter algumas boas, mas não muitas, porque também ninguém aguenta ficar vendo. Pode cansar, né? Okay. Cansa. Então, organização... Se a pessoa se dispuser a ver mais, você mostra mais alguma, mas do contrário... Denise, e assim, o endereço da empresa, informações técnicas, também vale colocar no portfólio? Bom, eu não coloco. Eu apresento um currículo, né, digamos assim, uma espécie de currículo, onde eu tenho todos os dados com relação a materiais, que tipo de material que eu uso em cada ambiente. E aí, nesse caso, eu tenho também referências de empresas que já fecharam conosco, de clientes mesmo que se dispuseram, que deixaram livre para eu mencioná-los como referência. Paulo, pois bem, como então se monta um portfólio? Quais as formas físicas que podemos montar o portfólio de nossa empresa? Papel, site? Explica pra gente. Nós, de marcenarias, a gente sempre vai captando fotos, né? Eu acho que o portfólio é baseado em fotos, né? Algumas reportagens de revistas, de jornais, assim, mas o grande conteúdo são as fotos. Sempre dou a dica de que as primeiras fotos sejam dos melhores trabalhos, né? A primeira impressão é a que fica. Então, acho que o mais importante é por aí. E, assim, a sua opinião sobre site, eu fazer um portfólio no site, funciona? Olha, eu acho que sim, porque o site é um bom veículo. Até quando você apresenta um portfólio, entendeu? A primeira pergunta que ele faz, você tem site? Hoje a gente vive num mundo globalizado, entendeu? Tudo que você divulga é perguntado, você tem site? Entendeu? Acho que o importante é você manter um portfólio físico mesmo, bem apresentado, bem planejado, entendeu? E você também ter um portfólio dentro de um site. Okay. Tá? Que seja de um site só de hospedagem ou de domínio próprio. Mas é importante hoje em dia. Pois bem, falamos aqui de fotos, depoimentos de clientes e outros itens que devemos incluir nos portfólios. Denise, uma vez reunido esse material, você acredita que a própria marcenaria possa realizar esse trabalho ou deve pedir para empresas especializadas? Bom, aí vai depender de quanto a marcenaria dispõe de verba para isso. Eu, quando comecei, eu mesma tirava as minhas fotos, mas sempre registrei todos os trabalhos que eu fiz. Agora nós estamos investindo um pouquinho mais e contratamos uma pessoa para fazer para a gente esse DVD, né, digital, com filmagem de ambientes e tal, que custa um pouquinho mais caro. Aí depende de quanto cada um pode gastar. Se puder investir um trabalhinho com uma agência e mandar fazer, melhor. Aqui, como eu te disse, o portfóliozinho simples. Que você começou tirando as do fotos. Do jeito que eu sempre fiz. Aquela máquina fotográfica mesmo? Aquilo não era nem digital. Ah, ok. Era foto impressa mesmo. Então eu tirava as fotos e mandava imprimir e colocava num álbum simples assim. Aí depois aqui nós temos um outro. Já um pouco mais incrementado, um pouco mais cuidado e tal, mas também com fotos que eu mesma tirei. Fotos maiores, né? Maiores, fez exato. um book, menos fotos,
sem aquela desvantagem do plástico na frente, como aqui, que é Ok. difícil de ver, você tem que ficar virando, né? Ok. Senão... Então essa aqui não, já é uma foto que... Um trabalho mais profissional. É, um pouco mais profissional, pouco, né? Não ok. chega a ser profissional, mas um Ok. pouco melhor. E aí depois, com o advento da máquina digital, começou a acontecer isso comigo. Eu tirava as fotos e não imprimia. Não imprimia, ficando tudo em digital. Aí eu gravei, E hoje você tem um e eu CD. apresento para Ok. o cliente, ele coloca, dá uma olhada nas fotos, ou então, muitas vezes, antes mesmo de eu marcar um primeiro contato, eu mando as fotos por e-mail. Aquela pessoa já vai analisando. Exato. Então, quando o cliente entra em contato comigo, eu mando as fotos daqueles ambientes que eu acho que poderiam interessar para ele, pelo que ele me pediu. Ele dá uma olhada e, a partir disso, a gente já começa a conversa. Paulo, você tem um site. Tem o site, sim. Só para dar uma ideia, o pessoal que está lá em casa, qual o custo? É muito caro? Só para a gente ter uma ideia. Olha, Vitor, o primeiro site que montamos foi site com amigo, sem muita noção. E aí depois a gente foi adquirindo experiência de como montar um site, de como divulgar esse site, que eu acho que o importante também não é você ter um site, você tem que trabalhar esse site, tem que divulgá-lo, entendeu? Então foi assim, o nosso site também foi uma evolução de um site simples, entendeu? A gente foi adquirindo experiência, foi mudando ali, foi pagando um pouquinho mais ali, viu que tinha retorno, procurou investir um pouco mais no site, entendeu? Hoje a gente tem um site bem estruturado, até com um portfólio dentro do site, entendeu? Que traz bastante benefício para a empresa. Muito bem. Eu vou pedir um minuto aqui para os nossos convidados e vamos ao intervalo comercial. A gente volta já. O MDP é o material mundialmente mais utilizado para a produção de móveis de linhas retas. Certo. Um móvel produzido com MDP é sempre mais econômico e mais competitivo no mercado. Certo. Todo MDP vendido na Léo Madeiras é produzido a partir de eucalipto e pinos de reflorestamento e, portanto, ecologicamente corretos. Certíssimo. A Léo Madeiras é a loja com a maior variedade e estoque de MDP do Brasil. Certo de novo. A Léo Madeiras tem o melhor preço de MDP. Bom, essa é indiscutível. Léo Madeiras, a opção certa. Você já teve algum contrato fechado com base apenas no portfólio? Já. Casos de clientes, como eu te disse, corporativos, né? Que eu vou buscar o cliente, ele viu o meu material, ele não conhecia meu trabalho anteriormente, conhecer meu trabalho pelo que eu estou falando, pelo que eu estou mostrando, então pelo portfólio. Bem, eu vou pedir um resumo dos principais conceitos abordados no nosso programa de hoje. Paulo, dá uma dica aí, como que a gente monta um portfólio para o pessoal que está escutando a gente em casa? Documente todo o seu trabalho, todas as suas soluções. Depois planeje seu portfólio, veja quem são os seus clientes, para você organizar um portfólio adequado para aquele tipo de cliente, entendeu? Sobre custo, faça de acordo com o seu bolso. E o mais importante é você fazer o portfólio. Agora, o que é sempre importante lembrar é para que o portfólio? O portfólio é para o seu cliente ver o seu trabalho, procurando mostrar o máximo possível e da melhor maneira possível esse trabalho, que está bem feito com toda certeza. Muito bem, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Obrigado, Paulo. Obrigado, Denise. Um grande abraço e até a próxima. Marcenaria Moderna. Oferecimento Léo Madeiras. Madeiras e muito mais.